Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor que nos dá mais uma oportunidade. Estamos apresentando Fé Perfeita, que é um programa que leva até você a Bíblia como ela é. É a palavra de Deus revelada através do ministério de um profeta que veio para nos preparar e nos levar de volta para as Escrituras, nos tirando de sistemas, de dogmas e de tradições denominacionais. Nunca se deve apegar-se a uma denominação. É este o grande problema da maioria das pessoas. Eles amam a igreja e aos pastores e aos líderes e aos colegas que ali frequentam aquela igreja mais do que o próprio Deus. Eu tenho falado sobre pontos aqui e tenho perguntado, questionado e continuarei questionando. Hoje, no nosso programa, gostaria de fazer a você uma pergunta. O que você acha do que estão fazendo hoje nas igrejas e que apelidaram de Santa Ceia do Senhor? Você acha que fazendo o contrário às Escrituras, aquilo deveria ser chamado de santo ou de imundo? Vamos pelo princípio. No capítulo 12 do livro de Êxodo, nós temos um padrão. Foi morto um cordeiro e naquele dia foi celebrada a primeira Páscoa. Eu estou falando da saída de Israel da terra do Egito. Para se comer a Páscoa, foi-se pedido a observação de duas coisas. Primeiro, o cordeiro tinha que ser perfeito e sem mácula, sem nenhuma impinge, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ferida, sem nenhuma deformação física. Segundo, a casa do povo deveria ser limpa, ser tirado todo o fermento de dentro daquela casa por 7 dias. Teriam que comer pães asmos com o cordeiro. Esta era a Páscoa e esta é a figura. Todos nós sabemos que aquela é a abertura do Velho Testamento com a morte do testador, que era o cordeiro, que era apenas a figura, a sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira que um cordeiro no Velho Testamento tinha que ser sem mácula, sem nenhuma ferida, nenhuma deformação, e deveria ser observado antes de ser sacrificado, espero que você, que tem uma mente espiritual, saiba que Cristo é chamado de varão perfeito. Ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E por isto, ele próprio desafiou a toda a classe religiosa, dizendo: quem de vós pode me acusar de pecado? Não havia pecado em sua vida. Não havia nada que pudesse ser mostrado como erro. Ele era perfeito. Herodes, aquele que representava o Império Romano, teve a oportunidade de examiná-lo e vir diante dos seus algozes e acusadores e dizer-lhes: examinei este homem e não vejo culpa nenhuma nele. Então aqui está o Cordeiro. O Cordeiro está perfeito. Agora, este Cordeiro, antes de morrer, reuniu-se com seus discípulos para celebrar a Páscoa e, após a Páscoa,
a ceia. E na hora de celebrar a ceia, ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice e depois pegou o pão. Veja que este pão era um pão asmo. Eu só quero lembrar a você que qualquer igreja que celebrar uma ceia com pão que tenha nele fermento, ela está desmoralizada e dizendo que o corpo de Cristo é um corpo fermentado, ou seja, pecaminoso, sujo, baixo, imoral e condenado ao inferno, porque todo pecado está condenado ao inferno. Então isto é um erro gravíssimo. Eu não tomaria a ceia depois de ouvir verdades como a que eu vou dizer a você, em nenhum sistema religioso que viesse me oferecer um pão com fermento, seja ele feito na padaria ou seja ele feito na casa de algum irmão ou de algum ministro. Segundo, o que Jesus ofereceu na hora da ceia foi vinho e nunca um suco de uva. Isto também serve para descaracterizar o sangue de Jesus. Por que não suco de uva e por que vinho? Qual é a diferença? A diferença é simples. O vinho, nas Escrituras, ele tem dois significados. Ele tem o estímulo da revelação. Primeiro, ele produz estímulo para aquele que vai tomar, ou que tomou. E segundo, lhe abre a revelação. Então, isto é a simbologia do vinho nas Escrituras. Ele representa o estímulo. Na verdade, um crente que realmente participa da ceia do Senhor, por revelação, ele é um crente estimulado. Estimulado a quê? Estimulado a deixar o mundo, estimulado a deixar as modas, estimulado a deixar o pecado. E ele, quando vai comer o pão, ele toma o pão de maneira tão consciente que ele vive uma vida sem pecado, que ele está honrando a Deus e que ele é parte do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, quando não fazem assim, nós vemos que há uma deturpação daquilo que está se fazendo. Eu quero tomar algumas coisas. Celebra-se ceia pela manhã. Se você olhar a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite, não é na manhã, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo. O corpo de Cristo não tem fermento, não tem pecado. Se a tua igreja dá ceia com pão de padaria, está dizendo que a sua igreja é imunda e que o corpo de Cristo é imundo. Então ele toma o cálice. Se você seguir comigo, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19 e 20, Paulo diz: o que eu vou dizer, não vos louvo, porque ouço que há entre vós aqueles que tomam e comem a ceia de maneira antecipada e tomam vinho e se embriagam. Ora, está dizendo que as pessoas estavam tomando e se embriagando. Leia na sua Bíblia, está aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Ele disse: isto que eu vou dizer a partir do verso 17, não há louvor, porque há divisões. E aqui disse: comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. Prestem bem atenção. Você pode pegar o suco de uva que a sua igreja dá e encher a barriga, você nunca vai se embriagar. Não foi isto. Prestem atenção que existe na Bíblia uma conexão do Velho ao Novo Testamento. Se você for comigo para o livro de Gênesis, lá no capítulo 14, você vai encontrar o Abraão se encontrando com Melquisedeque. O Melquisedeque é aquele o qual Jesus é sacerdote eterno segundo esta ordem. Hebreus capítulo 8. E o Melquisedeque encontra-se com Abraão, que é a figura
do crente revelado que tem uma fé verdadeira e vem de uma batalha não como perdedor, mas como vencedor, e lhe dá pão e vinho, não é pão e suco de uva. Eu quero lhe dizer que Melquisedeque, a figura do sacerdócio de Cristo, ministra pão e vinho, e você vai ver que Cristo ministra a ceia com pão e vinho, pão asmo, vinho puro, não é pão de padaria e suco de uva. Isto está errado. Se ninguém nunca lhe falou isto, gostaria de lhe dizer. Se você tomar o Evangelho de João, no capítulo 13, você vai encontrar que Jesus, quando acabou a ceia, preste atenção, não existe ceia de manhã, existe ceia à noite, a última refeição. Depois que ele tomou a ceia, ele deitou água numa bacia e tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos e disse estas palavras: Eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, para que vós laveis também os pés uns dos outros. Então, outro agravante. Qualquer ceia sem lava-pés é uma ceia aleijada. Ceia imunda, com pão asmo, ou com pão fermentado, ceia imunda, com suco de uva, ceia incompleta, aleijada, deformada, sem o lava-pés. Você diz, mas meu pastor disse que não precisa lavar os pés. Mas Jesus disse, eu, Senhor e Mestre, lavei os pés para que vocês lavem os pés uns dos outros. Leia na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 12 a seguir. Eu não tenho tempo, mas estou lhes dizendo a verdade. Deus te abençoe, vamos orar. Pai, abençoe, abra o entendimento destas pessoas e salve a alma delas e revele a elas a tua vontade e dê a elas o que elas precisam de coisas materiais, físicas. Em nome de Jesus, que haja cura e libertação, porque tua palavra é a verdade. Amém.